Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo podcast do curso de Biomedicina. Nesse podcast, nós iremos falar de um assunto que, foi um assunto que ainda está acontecendo e que todos nós vivenciamos esse momento. Foi um momento de muita tristeza, de muita ansiedade, incertezas, tá? E o tema de hoje vai ser sobre a Covid-19. Meu nome é Thaís, eu sou professora aqui da instituição Unisalesiano e eu estou aqui acompanhada dos alunos do curso de Biomedicina. Eles vão se apresentar aqui para vocês conhecerem melhor os nossos alunos. Olá, pessoal, eu sou a Maria Clara e eu sou aluna do 5º termo de Biomedicina. Oi, eu sou a Maria Eduarda, eu também sou aluna do 5º termo de Biomedicina. Olá, meu nome é Daniel, eu também sou do 5º termo de Biomedicina e obrigado, professora, pela oportunidade novamente. Eu que agradeço. Olá, pessoal, meu nome é Thales, também aluno do 5º termo e é um grande prazer estar aqui novamente. Bom, pessoal, primeiramente eu agradeço vocês, por terem vindo aqui participar desse importante podcast e a gente vai falar de diversos assuntos hoje, tá? A primeira coisa, vamos recordar alguns contextos históricos que nós tivemos com relação à Covid. Vocês poderiam fazer uma linha do tempo sobre a Covid-19? Bem, Thaís, a Covid-19 ela foi anunciada pela primeira vez em 31 de dezembro de 2019 pela OMS, né? Uhum. Porque teve uma cidade em Wuhan, na China, em que teve o primeiro caso e se disseminou muito rápido, então a OMS foi alertada a respeito. E essa foi uma nova cepa de um coronavírus. Esse coronavírus, né, no caso, ele nunca tinha sido encontrado em humanos anteriormente. Uhum. Então, assim que eles perceberam, opa, isso aqui é diferente, isso aqui é novo, a OMS foi imediatamente alertada. Posteriormente, em 7 de janeiro de 2020, a situação se agravou e os casos se disseminaram muito mais rápido. Então, a OMS foi novamente alertada e perceberam que o quadro não era só de um resfriado comum, porque ele começou a se agravar em, olha só 7 dias. Uhum. Foi uma evolução muito rápida, né? Foi. E a cidade inteira foi tomada por essa virulência, né? E em 30 de janeiro de 2020, a OMS alertou o mundo a respeito de uma emergência de saúde pública de importância nacional. Esse aviso da OMS é simplesmente o aviso emergencial mais alto que tem na organização. E isso foi muito preocupante. Foi um choque muito grande, né? Uhum. Para o mundo na época. E pouco tempo depois, o Brasil já teve o primeiro caso confirmado de Covid-19, que foi em 26 de fevereiro de 2020. E para isso já tinha se espalhado em todo mundo. Dá para ver a potência, que esse coronavírus, o novo coronavírus, tem, que foi muito rapidamente espalhado, né? Exatamente. E em 11 de março de 2020, a OMS declarou pandemia. Eu gostaria de destacar que o termo pandemia, ele vai se referir à distribuição geográfica da doença. Ou seja, falou, nossa, isso aqui se espalhou muito rápido, o potencial disso de se espalhar é muito alto. Mas isso não tem a ver com a gravidade da doença, tá? Tem a ver com a disseminação mesmo. Porque já teve pandemia antes, mas nunca foi tão longa e matou tanta gente assim. Exatamente. Exatamente isso. Eu acho que as duas Marias, falaram muito bem nesse contexto, que se a gente for comparar o SARS-CoV-2 com a MERS, que foi o outro coronavírus, a MERS teve um potencial, uma taxa de fatalidade muito maior. Então, se essa taxa de fatalidade fosse para SARS-CoV-2, eu acho que esse número de pessoas que foram infectados e até mesmo, infelizmente, vieram a óbito, seria muito maior. Eu não sei para vocês, mas assim, quando começou a Covid-19,
isso no Brasil, né? Eu já não aguentava mais olhar a televisão. Era né? o tempo Porque, todo. assim, isso, Aumentava o tempo todo, os óbitos de dia em dia. os números aumentavam, Casos assim. confirmados, ia subindo. É, Parecia que era exato. um tiro, disparava. Exato. Foi uma coisa muito assustadora, né? E aquilo me dava uma angústia, uma ansiedade, né? Não sei pra vocês como foram. E como cada foi, dia, né? tipo, surgia um sintoma novo que você ficava, meu Deus do céu, tal Isso. parente meu tá sentindo isso, e você ficava, Sim. será que ele tá com outra cada coisa ou ele dia- tá com Covid? Era um clima E apocalíptico cada dia- muito forte que tinha naquela época. Uhum. E cada dia alguém novo, assim, que você conhece. Ah, fulano tá com Exato. Covid. Fulano morreu. E o medo. E o medo de dar. você se infectar, Uhum. ser internado e não sobreviver. Exatamente. eu Algum acho. parente próximo, uma Uhum. mãe, um pai. Sim. Né? Eu acho que essa questão de contexto histórico, né, É por mais importante que seja destacar. né, triste, eu acho que é bem importante nós destacarmos mesmo, tá? Sim. Muito bom, galera. Então, ó, a próxima pergunta que eu faço para vocês é como será que está a situação atual da Covid-19? Porque nós sabemos que ainda estamos enfrentando, tá? Não num patamar que nem nós enfrentávamos, né, nos anos de 2020, 2021. Né? Como será que está hoje em dia? Alguém pode me responder? Então, como a Maria já citou antes, Uhum. o Covid-19, ele é altamente transmissível. Ou seja, alguns anos atrás, a gente foi afetado por uma pandemia. Mas atualmente, com a criação das vacinas, com todo o lockdown que a gente sofreu, atualmente o Covid-19 já não é um vírus que está tão presente na nossa sociedade. Ele ainda está presente, Sim. mas de forma mais reclusa. De vez em quando, uma pessoa ou outra está sendo internada com sintomas de Covid, sendo confirmada com Covid-19, mas não é algo tão grande que possa encarregar uma epidemia no Brasil ou uma pandemia global novamente. Porque ele se tornou como se fosse uma gripezinha, como era chamada na pandemia. Uhum. Ele se tornou algo pequeno agora, porque por causa das vacinas, né? O nosso organismo acabou desenvolvendo uma certa imunidade contra ele. Então, Ainda bem, né? por causa Graças a disso, Deus. a gente acaba tendo um sistema imunológico muito bom contra ele agora. Desenvolvendo sintomas mais fracos. Isso, aí já dá uma descarregada no centros de hospitais, né? Sim, Nossa, que era um grande problema Nossa, durante a pandemia. Não tinha equipamentos, não Exatamente. tinha respiradores, nada. E era o Tinha tempo ala. todo fechando tudo e abrindo Sim. UTI. Mas Não tinha tempo todo. maca, não tinha nada. Hospitais pequenos virando UTI, um atrás do outro. Nossa, foi horrível. Isso. Já engatando essa questão de hospitais e tudo mais, como que as pessoas, né, os hospitais, os profissionais da área da saúde lidaram com a Covid-19? Assim, foi uma coisa muito nova, esse vírus, porque nunca se tinha visto um vírus que se agravava tão rápido. E, tipo assim, a fonte de transmissão dele, ou a pessoa não tem sintomas, ou ela tem sintomas, e tipo assim, é de 2 a 14 dias depois que ela é contaminada, pode surgir. Então, eles tiveram que criar uma série de desafios e uma... Ai, esqueci o nome. Uma triagem muito específica para tal paciente. Porque se a paciente apresentasse qualquer sintoma de gripe, alguma coisa, já seria tratado como se fosse Covid. Também teve que criar novas alas. Sim, Porque é uma coisa que sobrecarregou muito o sistema exato. Ninguém público de estava saúde. preparado, Aham. né? Muito menos o sistema de saúde estava preparado para enfrentar o tanto de pessoas que adoeceram com a Covid-19, né? Bom, muito bom. Vamos falar um pouquinho do vírus, né? Para que o pessoal conheça, né? Tenha algum conhecimento sobre o vírus em questão, tá? Qual que é a origem do coronavírus? Vocês têm alguma pesquisa sobre esse assunto? Muito se discutiu e discute ainda, né? Sobre as possíveis origens do coronavírus. Quando surgiu, onde surgiu. Entretanto, em maio de 2020, a Assembleia Mundial da Saúde solicitou ao diretor-geral da OMS que identificasse
qual era a verdadeira origem, né? Quais as possíveis teses, hipóteses de onde veio. E de acordo com o Instituto Butantan, a OMS ela disponibilizou um relatório de 120 páginas que falava que o vírus ele passou do morcego para um mamífero intermediário. E esse mamífero passou para o humano. Esse mamífero, ele é conhecido como pangolim. Uhum. Ele é como se fosse um tatu, parece muito um tatu. Parece mesmo, né? E o contato dele com o humano, bom, eu nunca tinha ouvido falar, né, desse animal. É que lá na Ásia, ele é o animal mais traficado do mundo. Então, teve esse contato, né? Então, Tem a questão da medicina chinesa também, exatamente, né? isso. E falando da China, o primeiro lugar que teve a infecção do Covid-19 foi lá na China, foi na cidade de Wuhan, em dezembro de 2019. Foi no mercado, né? Onde tem vários animais silvestres. Que o eles mercado ficam de lá. frutos do mar. Exatamente, eles eram consumidos como iguaria local. Isso, eles abatem no local mesmo, né? E então, eram mantidos em cativeiro em condições bem insalubres, né? Exatamente, né? Então, o ser humano, ele estava ali em contato com esses animais, que pode ser que tenha esses vírus que o ser humano ainda não tenha contato, né? Vamos falar um pouquinho da estrutura do vírus. Vocês já chegaram a pesquisar sobre como que é estruturalmente esse vírus, o SARS-CoV-2? Bem, o SARS-CoV-2 ele é um vírus envelopado formado por RNA de fita simples, fita positiva simples. E ele possui em suas características 4 glicoproteínas principais, sendo elas a glicoproteína spike, que vai ser muito importante para a infecção viral em outras células, as células do hospedeiro, a glicoproteína de membrana, a glicoproteína nucleocapsídeo e a glicoproteína de envelope pequeno. São essas as 4 principais proteínas que ele possui em sua constituição. E vale lembrar também que, por ser um vírus, ele é um parasita intracelular obrigatório. Isso. Ou seja, ele não consegue se reproduzir fora de um hospedeiro. Essa proteína spike, que é a proteína S, é o que o pessoal fala, né? Que parece uma coroa, por isso que é denominado de coronavírus. Não sabia. Ele Muito parece da uma hora. coroa, assim, por micrografia eletrônica, né? Mas é uma curiosidade no caso, né? Sim, era o símbolo da pandemia. Exatamente, né? Bom, já que o Thales já falou da questão de que o vírus é um micro-organismo que precisa de uma célula hospedeira, certo? Sim. Então, como que esse vírus, ele consegue entrar nas nossas células? Então, o vírus ele vai entrar na célula por meio de endocitose. O que acontece? Essa proteína S, vou falar de proteína S, ela a gente tem muito receptor dessa proteína dentro dos nossos tecidos, Sim. inclusive do pulmão. É onde a gente mais tem receptor para essa proteína. Ela vai se conectar, né, ao receptor do nosso tecido, e aí vai começar a criar uma vesícula em volta do vírus que ele vai entrar para dentro da célula. E aí o RNA dele vai se espalhar do citoplasma na nossa célula e ele vai começar, o nosso citoplasma vai aderir a esse vírus e vai começar a produzir novas proteínas e novo RNA para assim formar um novo vírus. E aí ele vai contaminar mais e vai começar a se proliferar dentro da gente. Então, a proteína S serve como uma chavinha para que esse vírus consiga entrar nas nossas células. Ele é mais ou menos assim? É meio que aquela chave fechadura, né? Que a gente, Isso. que ela vai lá, dá coisinha e começa o processo de endocitose. Isso. Essa questão de receptores, a localização de receptores nas nossas células, que a Maria bem falou, que é encontrado principalmente nos pulmões, que vai dar característica de sinais e sintomas clínicos, que a gente pode falar depois, né? Muito bom. E aí, qual que foi a importância de sequenciar o vírus para que os pesquisadores pudessem produzir as vacinas? Bom, assim que o primeiro caso confirmado no Brasil aconteceu, isso foi, novamente, 26 de fevereiro de 2020, a biomédica Jacqueline Góes de Jesus conseguiu sequenciar o genoma do vírus
em apenas 48 horas após o primeiro caso ter sido confirmado. Bacana, né? Incrível, né? E vale lembrar que é o tempo recorde, porque Sim. normalmente é 15 dias. Ela demorou 48 horas, 2 dias. Exatamente. E sabe qual que é a melhor parte? É que ela é super humilde. Ela pegou e falou assim numa entrevista: ah, gente, isso não é tão impressionante. Lá na pesquisa a gente faz isso entre 12 e 24 horas. Mas Então, foi muito importante, né? ela falou: não precisa desse destaque todo, sabe? Outras pessoas também poderiam ter feito. Eu achei bem humilde da parte dela, né? Muito, muito. É um exemplo a ser seguido. Com certeza. Vale falar que esse sequenciamento de genoma também ajudou muito para a produção da vacina, né? Nossa, Exatamente. Que é demais. um dos passos para a gente começar a produzir a vacina. Porque do genoma a gente sabe como que é produzido o RNA dessa célula e como a gente Isso. pode usar o nosso sistema imune para tentar pegar isso e criar uma imunidade a favor do vírus. Exatamente, porque o sequenciamento, o que ele vai fazer? Ele vai ler o genoma do vírus, né? Ele vai tentar entender o quê? O potencial de virulência, a forma que esse patógeno ele se diferencia, né? Por causa das cepas e tudo. E por que é importante a gente sequenciar esse vírus? E esse foi um fator de termos também a vacina, né? Em tempo recorde também. Foi por causa que nós precisamos compreender o vírus para que depois a gente possa entender. Beleza, o vírus ele é assim, ele vai funcionar dessa forma, então nós temos que tentar inibir esses mecanismos e temos que imunizar as pessoas dessa maneira. Então essa foi a base, essa foi a chave para que pudesse ter medicamento e a vacina. Tem que conhecer bem o inimigo, né? Para combater. Exatamente. Não é? Mas foi importante mesmo, né? Não só a biomédica Jaqueline, mas todos os profissionais que atuaram na linha de frente para o enfrentamento de Covid-19, todos contribuíram de maneira significante e importante para que hoje nós tenhamos ali o controle da Covid-19, né? Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho da transmissão, né? Como que será que acontece a transmissão desse vírus? Como que o indivíduo consegue ser infectado pelo vírus? Bem, a pessoa pode se infectar pelo contato com uma superfície contaminada ou até mesmo uma pessoa contaminada, acabando tocando a pessoa, um abraço, um beijo. Essas coisas por contato mesmo podem acabar infectando outra pessoa. Porque depois do contato a pessoa vai acabar levando a mão para a boca, para o nariz, lugares onde tem mucosa. De uma forma geral, Sim. são gotículas de saliva, gotículas. né? A hora que eu tô falando aqui, eu estou expelindo aqui microgotículas. E a gente Sim. a gente não consegue ver, né? A fórmula de contaminação por gotícula também é uma forma de contaminação. Onde uma pessoa pode expelir uma gotícula, falar, como a gente está falando. Isso. E essa gotícula cair na boca da outra pessoa, no nariz ou no olho. Então, a pessoa também pode se contaminar pela gotícula. Isso. Tá. E os aerosóis, onde uma pessoa pode acabar espirrando no ar. E esses aerosóis acabam ficando no ar por algumas horas ou acabam sendo levados para outros lugares, dependendo do local onde a pessoa acaba espirrando. E esses aerosóis acabam infectando as pessoas. E essa forma de transmissão é bem importante destacar, né? Porque a gente consegue explicar o porquê de nós termos utilizado as máscaras, né? As Sim. máscaras faciais, não é? Para não ter essa questão de transmissão por aerosóis. Não é isso? De gotícula. Uma saliva. transmissão também bem rara, mas que aconteceu bastante da pandemia, é a vertical, que é quando a mãe ela passa por meio de amamentação, por gestação, ou até do próprio parto consegue passar o vírus para a criança. Sim. Muitos bebês nasciam já com Covid, era bem triste pensar nisso. Com certeza, né? E outra coisa, a questão de transmissão por gotícula é complicado, né? Porque eu estou falando aqui, eu nem vejo essas gotículas e são micro gotículas. A gente não consegue enxergar a olho nu, não é? E o vírus estava aqui, espalhando aqui, infectando circulando. outras pessoas. Vai ver todo mundo contaminado já. Exatamente. Né? Numa sala dessa, por exemplo, todos Fechada estariam- ainda, nossa. Por isso era importante o lockdown. Isso, né? O isolamento social foi muito importante.
E esse também foi o principal fator do porquê que ele se disseminou dessa maneira no mundo todo, né? Uma Período pessoa muito curto. infectada numa sala de aula infectava todo mundo. Exatamente. Um espirro. Num show de... Sim. Né? E querendo ou não, às vezes a gente tinha que ir do mercado abastecer o carro e a gente também não sabia se a gente ia pegar ou se não ia pegar. Era sempre bom usar máscara e ficar o mais protegido possível. Vocês Lavar a lembram? mão, usar álcool em gel. Isso, vocês lembram como que era? Funcionavam? Tinha a aquele questão negócio de... do pezinho que você tinha que... O propé. aí tinha o distanciamento. De 1,5 metro. Isso. Né? Aquilo, nossa, eu ficava olhando assim, nossa, me dava uma ansiedade aquilo, né? Porque a gente tinha que sair para comprar os nossos alimentos, né? E Você não sabia se ia voltar ou não com o vírus. Verdade. Você não sabia o que ia acontecer. Para fazer uma coisa básica, você tinha que fazer com medo, porque... vai que numa dessa eu trago o vírus para minha casa e infecto todas as pessoas da minha família. Era um certo medo aí, né? Bom, pessoal, que levou a esse coronavírus a infectar tantas pessoas assim, né? Vocês podem explicar os fatores que levaram a essa disseminação do vírus e tanto de gente que foram infectados? Então, Thaís, o coronavírus que causou a doença Covid, ele é um vírus do tipo emergente. Ou seja, ele antes era o SARS-CoV, que ele ficava ali naquela população, causava sintomas de uma gripe, né? Muito brandas, muito semelhantes a um resfriado. Isso lá em 2002. E aí que, nesse mesmo ano, ele se adaptou ao organismo e ele começou a... Aí que ele começou a ser chamado de SARS-CoV, porque ele causa a síndrome respiratória aguda grave. Então, por isso que ele tem o SARS antes do CoV, né? E aí, essa foi a primeira epidemia que a gente teve, só que foi restrita, foi só naquela população. No entanto, por diversos fatores, os vírus de RNA, eles têm uma capacidade de mutação e de adaptação muito grande, principalmente o SARS-CoV-2. E aí que ele tem um mecanismo que é assim, quando os genomas compostos por RNA viral, eles têm uma alta mutação e eles têm elevadas taxas de erro no RNA dele, por polimerase, dependentes de RNA e eventos recombinantes e rearranjos, ele vai se adaptar e assim que ele pudesse inserir em uma nova população, ele se adapta no novo hospedeiro dele e aí ele vai começar a transmissão viral. Primeiro ele se replica no corpo e aí que ele vai se replicar célula a célula. Assim que ele tem esse potencial de replicação célula a célula bem estabelecido, bem adaptado a esse novo organismo em que ele se insere, aí a coisa muda. Aí ele tem um potencial de virulência maior. Por quê? É como se ele aprendesse. Não que ele aprende literalmente, mas com essa adaptação muito inteligente dele, é isso que deixa ele mais suscetível a causar uma pandemia conforme ele causou. Como assim? Ele usa como receptor de membrana a enzima conversora de angiotensina 2. Isso. E o que acontece? Essa enzima, ela está presente principalmente em humanos, o vírus e essa enzima é o match perfeito. E o ruim de ter sido o match perfeito é que ele conseguiu se adaptar perfeitamente ao organismo humano. E como o Thales disse, os vírus eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Aí teve essa enzima, deu o match, deu aquela perfeita chave fechadura. Infelizmente foram condições assim péssimas que foram boas pro vírus, mas que foram péssimas pra gente, né? O SARS-CoV-2, ele teve a capacidade de mutar no sentido de ser mais específico, de conseguir infectar melhor, de atingir melhor o nosso receptor, que é a ACE2, que muito bem a Maria Clara mencionou. E lembrando que esse receptor está em todo o organismo, né? Nos pulmões, nas células endoteliais.
Tá? Exatamente, porque o SARS-CoV, além dele ter essa ACE2, ele também utiliza furina. A furina, ela está presente em todas Células. as células, porque assim, é uma protease transmembrana ubíqua. Ela está expressa em todos os tipos celulares, o que é péssimo pra gente, mas é ótimo pro vírus. E aí, o que ele faz? Ele pré-ativa as glicoproteínas de superfície viral e ele tem todas as condições favoráveis a ele para a replicação viral. O que facilita é que com isso, com esses dois mecanismos, ele tem uma maior titulação viral. Então, com essa maior titulação viral, é que ele também acaba tendo essa é a causa dele ter a maior disseminação do vírus. E por que ele tem essa disseminação viral no pulmão? Quando foram fazer cultura do vírus nas células pulmonares e descobriram que tem essa furina, eles descobriram que ele tinha maior fitness cultural para os tecidos pulmonares, ele liberava mais células infecciosas, que era essa maior titulação viral, e aí eles perceberam que ela tem uma maior potencial de progenie nos tecidos que poderia explicar. Essa foi a chave para explicar a transmissão do vírus, né? A transmissão da Covid-19. Então, assim, todo esse mecanismo fez com que o vírus seja muito mais infectante nas nossas células, né? De uma maneira mais Exatamente. resumida, né? Vamos falar um pouquinho dos sinais e sintomas? Bom, os sinais e sintomas, a gente tem sinais leves e tem até sintomas graves, né? Os mais padrões é aquele lá, eu tô com uma dor de garganta, eu tô com uma febre, eu tô com uma tosse seca, eu tô com uma dor muscular. Mas tem pessoas que são bem raros, mas que apresentaram casos graves, que tiveram pneumonia, a insuficiência respiratória aguda, síndrome respiratória grave e também até morte múltipla de órgãos. Sim. São os sintomas mais graves. Exatamente. Algumas pessoas são assintomáticas e isso é um perigo. Também né? Porque ajuda muito da transmissão. De disseminar, né, o vírus. Porque a pessoa vai falar assim, eu estava com uma pessoa que teve Covid, mas eu não tô sentindo nada. Não irei fazer o teste, vou voltar pra minha rotina normal e aí ela também, o vírus, se multiplica. Muito bem, isso Exatamente. mesmo. Isso foi justamente o que aconteceu lá em casa, porque meu pai pegou Covid e a minha mãe não. Mas tivemos que ficar em casa, né, gente? Claro. Ah, sim. Lembrando que os sinais e sintomas são mais graves para quem tem alguma comorbidade. Sim. Não é um problema. Quem tem algum problema cardíaco, algum problema diabetes, respiratório. Isso, né? Então, isso foi bem evidenciado durante a pandemia, né? Que as pessoas com Era o grupo de risco. Isso, grupo de risco. Isso mesmo. Bom, já que a gente está falando de sinais e sintomas clínicos, vamos falar um pouquinho das técnicas laboratoriais. Vocês podem citar algumas técnicas laboratoriais para o pessoal ali? Os testes eles vão ser moleculares, ou seja, ele vai identificar o material genético. No caso do Covid vai ser o RNA do SARS-CoV-2, como a Maria falou. E o teste padrão ouro considerado para Covid é o RT-PCR. Isso. Esse é aquele exame do cotonete, mais Horrível. conhecido como Horrível, suave. eu já fiz. Eu nunca fiz, não. É horrível. É horrível, parece que estão te cutucando lá dentro. Dá vontade então, de espirrar. O médico ou a enfermeira, eles vão inserir pelas fossas nasais o suave e ele vai fazer um esfregaço. Isso. E nisso ele vai pegar aquela secreção respiratória. E nisso vai pro laboratório para fazer exame, para ver mesmo se tem a detecção. Um outro exame é o teste rápido para o antígeno viral, para saber se tem o antígeno para o Covid. E o outro, detecção de anticorpo, como o ELISA, o CLIA e o ECLIA. Porém, esses testes já não são mais de relevância diagnóstica. Por quê? A gente foi exposto ou de forma natural do vírus, ou de forma... De vacina? De vacina, isso. De imunizante. De imunizante, exato. Então, não surte tanto efeito como o PCR, que é o padrão ouro. Sim. E na época tava caríssimo. Era O PCR. R$160. Não, eu paguei 350. Meu Deus, na minha cidade era 160. Quando eu fui fazer, eu paguei 350.
E assim, é caro. O teste é caro mesmo, tá? Mas eu acho que super... né, A eficiência dele é de 95%. Uhum, E também o jeito que ele é feito, né, tem que ser um pouquinho caro. exatamente. Mas Os não sei. materiais pra fazer não é muito barato, né? Coisa que é de laboratório, assim, de biologia molecular, acaba sendo caro mesmo, né? Não tem muito o que fazer, tá? Para a gente finalizar esse podcast, vamos falar um pouquinho de vacinas, né? Falar brevemente sobre as vacinas, quais as importâncias que foram sobre a sociedade, tá? Vamos falar um pouquinho dele. A gente já tinha a tecnologia para desenvolver uma vacina. Por isso que a vacina foi tão rápida. As pessoas falam, nossa, mas essa vacina desenvolveu muito rápido. O pessoal depois vai ter, todo mundo vai ficar mutando. Não, a gente já tinha tecnologia para desenvolver a vacina. Tanto é que a vacina, ela foi baseada em tipo, agentes virais que a gente já tinha. A gente usou o modelo, a gente usou o modelo de um tal vírus de gripe, o outro tal modelo. Aí a gente já tinha essa tecnologia, a gente só aplicou especificamente para atingir o Covid, com um sequenciamento do genoma. Exatamente. Isso. E a gente teve uma colaboração global, ou seja, indústrias farmacêuticas mundiais se uniram para fabricar para dar financiamento. A gente também teve órgãos regulatórios que aceleraram os processos, mas tipo, não acelerou o processo de não vamos ver se ela é específica, se ela é segura. Não, acelerou a burocracia mesmo. Mas os padrões de segurança e eficácia sempre ficaram mesmo, ela é segura e até hoje cientistas estudam diariamente para ver se tem alguma coisa, alguma mutação dos pacientes que já tomaram vacina ou das novas vacinas que tem. Ela não parou de ser estudada, ela é estudada até hoje para a gente ver as consequências que a gente terá do futuro ou não. Ah, sim. É As verdade. vacinas foram importantíssimo, porque diminuiu o número de hospitalizações, né? Desafogou o sistema de saúde, não é isso? E outra coisa, o fato de ter sido tão rápido assim, num tempo recorde, é porque já se conhecia os outros coronavírus também, né? Exatamente. Foram 7 incluindo com o SARS-CoV-2. Né? Então já se conhecia mais ou menos, por mais que o vírus tenha sua mutação, existem algumas similaridades. E isso ajuda bastante, né? E ainda eu gostaria de dar um adendo que, assim, durante esse primeiro ano, logo depois que foi sequenciado o Covid, em um ano apenas nós tivemos 280 mil estudos sobre o Covid. Assim, E isso todo mundo... colaborou muito pra gente entender o vírus e aí ter esse acervo incrível para poder fazer a vacina. Foi uma colaboração mundial Sim. em questão política e científica também Você não tinha o que fazer. Ou você não tinha que ficar, não, mas é o meu. Não, gente, era o mundo inteiro o que mundo tava inteiro, ali, desejo entendeu? mundial, né? não era restrito, né? Tava todo mundo envolvido. Sim. Então tinha um objetivo em comum, que é a produção mais rápida. Não sei se vocês sabem, mas no PubMed, se vocês pesquisarem SARS-CoV-2 ou Covid-19, vai aparecer tipo uma biblioteca ou um arquivo público. Porque na época da pandemia foi realizado um apelo global para que todos os artigos relacionados a Covid-19, SARS-CoV-2 e até mesmo SARS-CoV-1, MERS, todas essas coisas relacionadas a esses vírus fossem tornadas públicas. Porque existem alguns artigos que são pagos hoje em dia. Isso. Todos esses verdade. artigos relacionados a isso foram tornados públicos para que todos os pesquisadores conseguissem, de forma mais prática, pesquisar sobre isso, desenvolver vacinas, estudos. Então, caso alguém queira pesquisar, é tudo de graça sobre o Covid-19 e o SARS-CoV-2. Lembrando que É um fato assim, muito interessante. é uma fonte confiável, né, Sim, Thales? sim. O PubMed, tudo que tem lá é São confiável, artigos artigo científico desenvolvido por cientistas Isso. brasileiros, estrangeiros, tudo muito confiável. Porque depois das fake news que a gente teve em relação ao sim. Covid... Cada coisa, gente. Essa questão das fake news também foi Atrapalha, um fator né? de ansiedade pra todo mundo, né? Não, porque a gente lia, o vírus sofreu tal mutação e nananã. Aí você, vendo o arquivo, você vê que o vírus, ele tem uma mutação baixíssima. Ele sofreu variação. Aí, tipo, era várias palavras que mudava e deixava a pessoa mais preocupada. E parecia que queria colocar o caos do mundo, assim, com essas fake news. Porque tem você Aquelas ficava notícias que a gente ia desesperada. virar jacaré. Essas Não. coisas assim tem que tomar muito cuidado, né? Essa Um desinformação, sensacionalismo, né? eu acho que acaba atrapalhando Muita demais. desinformação. Uhum. Muita realmente. notícia de WhatsApp.
sem fonte confiável. Criou muita. Depois do Covid, criou muita coisa. Tipo Sim. assim, olha, presta atenção, isso aqui é uma fake news. Facebook avisava Até quando hoje. você compartilhava uma fake news. O WhatsApp avisava quando você estava encaminhando alguma coisa que poderia ser uma fake news. Porque muita gente que. Não o nosso grupo, assim, que a gente é mais jovem, mas pessoas mais velhas, minha tia mesmo, nossa, eu ouvia horrores dela. Nossa, filha, não vou tomar essa injeção porque eu vou morrer de ataque cardíaco. Porque o DNA do vírus vai entrar dentro de mim, eu vou sofrer uma mutação assim que o cara tá falando. Não, a pessoa só não sabe e às vezes essas pessoas que compartilham, elas querem nem compartilhar, tipo, olha, eu quero uma informação que eu tenho. Não, é por mal mesmo. Ela quer que a pessoa Criar fique um mal. caos. Criar um caos. Trazer o Não é? Já retrocesso. tava difícil a situação, ainda vem essa desinformação toda. Nossa. A acessibilidade de uma tristeza informação demais. confiável já foi em perigo, né, durante a época da Covid. E ainda bem que agora tem toda essa regulamentação, né? Que antes ninguém sabia isso aqui é fato ou é fake. Exatamente. Bom, pessoal, vocês têm alguma coisa a mais a falar? Querem compartilhar alguma coisa antes de terminarmos o nosso podcast? Tudo Tudo tranquilo. certo? Tudo Não, certo. Acho que a gente conseguiu certinho. falar, né, brevemente. É claro que teria que ter muitas horas para a gente conseguir discutir vários assuntos, né, mas que a gente deu uma resumida nesse podcast. A gente pode trazer mais podcasts sobre a Covid-19, né? Então, nós agradecemos a vocês, agradecemos aqui a participação dos nossos alunos do 5º termo do curso de Biomedicina. Um grande abraço, então. Sigam a gente nos nossos redes sociais. Nós temos o Instagram do Unisalesiano e também nós temos o Facebook, tá bom? Então procurem lá, digitem lá Unisalesiano, Biomedicina, que vocês encontrarão muitas informações, muitas novidades e a gente sempre tá lá postando as coisas, tá? Muito obrigada, então, você que nos assistiu até aqui. Um grande abraço e até o próximo podcast. Valeu, obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.